Olha, bora falar agora de maternidade. Familiares de uma paciente procuraram a TV Imperial, pediram ajuda do Mete Bronca. Eles afirmam que a mulher está com um bebê morto na barriga há vários dias e que o procedimento que está sendo feito não está dando resultado algum e eles querem uma resposta. Raniele Carvalho. A nossa equipe foi chamada aqui na maternidade porque tem uma denúncia de que uma jovem de 25 anos, identificada como Francilane, estaria com o bebê de 5 meses, morreu e depois que descobriram, fizeram o exame que ele estava morto, encaminharam ela aqui para a maternidade e até agora não conseguiram retirar esse feto. Por esse motivo, a Val, que é amiga da paciente, vai dar mais informações para a gente. Como é que está a situação da Francilane? Olá, boa noite. Sim, ela já está aqui há 8 dias, né? Então, o procedimento que eles estão fazendo, eles estão injetando o siso, que é o mesmo Citotec. Eles estão colocando 2 em 3 horas e até agora a gente não está vendo efeito. E tipo assim, o meu medo maior é dela ter uma infecção generalizada. Há quantos dias eles estão fazendo isso? Há 8 dias. Há 8 dias, fora que ela descobriu que o feto estava morto quando ela foi para o centro de referência, entendeu? E aí, na terça-feira que ela descobriu isso, e aí encaminharam ela aqui para a maternidade e desde lá estão fazendo esse procedimento. Só que até agora nada está funcionando. Então é por isso que a gente quer que alguém faça alguma coisa. Tem que fazer outro procedimento ou retirar o útero dela ou alguma coisa, porque senão vai generalizar uma infecção aí como é que vai ficar, né? E aí ela é de Rorainópolis, só tem eu e o esposo dela por ela. Então é isso, gente. Eu espero que... Como é que está a situação dela lá dentro? A senhora que é acompanhante dela, como é que está a situação dela? Bom, ela tá com o psicológico abalado, né? Porque, tipo assim, só vão lá, injetam e injetam a medicação, aí espera sangramento e o sangramento tá o mínimo possível. Obrigada pelas informações. Eu vou conversar agora com o Leonardo, que é esposo da Francilane. Leonardo, você como pai que já está passando por esse sofrimento de ter perdido o filho e agora com a esposa nessa situação, como é que fica? É difícil, né? Bastante difícil, porque eu já fui lá, já fiz reclamação. Que neles falam é a mesma coisa de sempre. Só remédio e mais nada. Aí a gente vai lá na frente, reclama, eles vai lá dentro avaliar ela no caso, né? Aí não fala nada. É que nem ela vai fazer ultrassom também, hoje já foi 2 vezes. Aí eles pegam e não falam nada pra ela. Aí como é que isso fica? Não explicação, não explica nada como é que vai ser. Vocês procuraram a coordenação e não obtiveram nenhuma resposta? Não, nenhuma resposta. Isso é difícil porque a gente tem um filho, a gente esperava mais, né? Não, que isso não acontecesse, né? Esse é o primeiro filho de vocês? Isso, a primeira vez. Nosso primeiro filho, no caso ela já tem, né? Mas esse é o nosso primeiro. É difícil. E o seu coração, como é que fica sabendo da situação da sua esposa? Tá doido, todo dia de manhã cedo, na hora que eu fico olhando, dá vontade de chorar. Olha assim pra ela, assim, é triste. Não é fácil, não. Obrigado pelas informações. Então é isso, gente. Esse daqui é o relato de um pai, de uma amiga, de uma paciente que está com 8 dias com o bebê morto na barriga e a maternidade não faz nada para resolver o problema dela. Eu fico pensando assim, um corpo ali, né, que não tem mais vida, qual é o natural? É apodrecer, né? Será que isso não acontece quando se trata de um feto? Não sou especialista, mas se morreu, não começa aquela decomposição ali, você deixar 8 dias, não é perigoso, sabe? Eu fico me perguntando assim, será que vão deixar isso evoluir para uma coisa pior, para depois tratar como um número de que, essa paciente teve isso, porque é assim que fazem. Depois que a tragédia familiar acontece, porque essa tragédia só é familiar, ela não é institucional, o governo ele não trata isso como uma tragédia institucional, morte de criança, descaso, falta de remédio, falta de equipamento, isso nunca é tratado como uma tragédia
institucional, em qualquer estado sério, em qualquer administração séria, uma morte ela seria tratada de uma forma, sabe, muito rigorosa, mas aqui só vira número. Será que esse vai ser mais um número? Será que essa paciente vai ser mais um número aqui? Eu fico me pensando a dor de cada minuto que passa desse pai que olha para a esposa e fica olhando e vendo a situação dela se complicando e vendo que nada dá certo e vendo que o atendimento não é aquele que ele esperou. Fico imaginando a angústia desse cidadão, a angústia de familiares que estão fora ali e tem as poucas notícias, as notícias que chegam nunca são as notícias que você queria receber, sabe? E a gente vê a administração estadual fechando os olhos para essa situação da maternidade, fechando os olhos, fingindo que nada acontece. É operação na CESAL, é desvio de recurso, é contrato suspeito, é CPI que já demonstrou muita coisa errada, é gente falando, é denúncia, é documento, é Ministério Público em cima, sabe? E o Estado simplesmente fecha os olhos para tudo isso, sabe? Como se nada tivesse acontecido, como se a CESAL fosse um paraíso, mas é um verdadeiro inferno em determinadas situações. Eu vou te mostrar agora o depoimento de uma mãe, que ela sofreu muito. Segundo ela, a vida dela é um tormento por causa da maternidade. Coloca na tela. Mariana teve 4 gestações. No entanto, segundo a dona de casa, as 2 últimas foram marcadas por problemas no atendimento na maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Ela decidiu falar sobre o que viveu após ver na TV Imperial a reportagem sobre 3 mortes de bebês na unidade estadual em que não teria ocorrido diálise ou o procedimento não foi feito da forma devida. Há 8 anos, Mariana deu à luz o Lázaro. Ela disse que veio várias vezes à maternidade em busca da internação, mas não foi recebida pela equipe médica por conta de não estar com dilatação suficiente. A demora fez com que o bebê aspirasse fezes, o que provocou perda de ar e, em consequência disso, uma paralisia cerebral. O bebê sobreviveu, mas segue com sequelas até hoje. Na gestação seguinte, novos problemas. Mariana estava gestante da Melinda, que teve apenas 26 dias de vida em 2021. Foram mais 3 dias de idas até a maternidade e voltas para casa por não ter dilatação suficiente. Ela foi internada logo depois do rompimento da bolsa. Ela chegou entre 2 e 3 da manhã, mas a primeira profissional só começou a acompanhá-la 3 horas depois. A minha cunhada estava me acompanhando e lá a gente ficou só na sala de parto. A gente ficou abandonada, né? Porque quem começou a ir por volta das 6 da manhã foi a fisioterapeuta pra gente fazer exercício, pra fazer a dilatação. E ela fazia o toque, ela falava, falta isso, pra ela sair. Mas era uma dor insuportável, não tinha como eu ter minha filha. A dona de casa conta ainda que foi colocada em uma posição de forma brusca pela equipe e que isso pode ter contribuído para um descolamento de placenta. Foi quando sentiu que a bebê estava inconsciente. Mariana não conseguia mexer as pernas e precisou ser sedada. Ela descreve como era o cenário quando acordou. Leitos improvisados, eu toda cirurgiada, né? Leitos um em cima do outro, aquele monte de mães, crianças. E a minha filha foi para a UTI, né? Foi reanimada. A mesma situação do Lázaro, ficou em coma, ventilação mecânica. E eu tive uma hemorragia muito grave por conta do descolamento da placenta. E tive que tomar sangue e fazer o uso da medicação para anemia. Melinda chegou a ser reanimada, mas não resistiu e morreu no dia 4 de março de 2021. A causa na certidão de óbito foi a mesma que deixou sequelas na gestação anterior, hipóxia neonatal. Significa falta de oxigênio para o bebê. Mariana lamenta os casos e quer justiça. A gente paga imposto, né, para ter uma saúde digna, mas a gente não tem, de nenhuma forma. Vou lutar por justiça pela minha filha, né? Porque nenhuma mãe merece passar por isso, por nenhum tipo de violência. Porque para mim, sim, a maternidade se tornou um lugar de tortura física, de tortura psicológica, de tortura verbal, se tornou um matadouro de mães ou de bebê e uma fábrica de crianças PCs. Sim, lá
se tornou um lugar de medo. Hoje, qualquer lugar que você anda, que tem uma gestante, um medo, você conversar, você vê o medo das mães de ir para ali. No prédio já era horrível. Agora você imagina onde está agora. É muito pior. Deus me livre eu tivesse um filho meu dentro de uma UTI, debaixo daquelas lonas. Eu não teria paz. E tem gente que fala assim, não, a culpa é da imprensa que mostra esses casos. Se esses casos não fossem mostrados, as pessoas não tinham medo. Não é culpa da imprensa, a culpa são de vocês que fazem isso com famílias, com pessoas, com crianças, né? Com pais, com mães. A culpa são de vocês. A culpa não é da imprensa. A imprensa mostra o fato. E isso aqui é um fato. E a reportagem que nós mostramos antes também é um fato. E a CESAL se cala, e a maternidade se cala e não responde nada, como não respondeu a primeira reportagem que eu mostrei nesse bloco. Não respondeu. Né? Eles se calam em tudo. Quando estão errados, eles se calam. Quando eles não conseguem colocar a culpa em outra pessoa, eles se calam. Eles se calam. E esse é o comportamento. E as vítimas se tornam números para eles. Parece que é uma terra sem lei. Eu não sei se você gosta de filme. Você já assistiu algum filme de faroeste? Já, Mike? Já, Dácio? Assistiu algum filme de faroeste que mostrava muito a terra sem lei, onde se fazia, onde se pintava, onde se bordava, onde matava, ameaçava e nada acontecia? Eu acho que na CESAL eles pensam que aquela secretaria é uma terra sem lei. Eu tenho quase certeza disso. Porque a gente não vê nada acontecer, a gente não vê nada mudar. A gente só vê a tragédia acontecer. Até a Polícia Federal já foi lá, a CPI da Saúde mostrou denúncia, sabe? E parece que os olhos continuam fechados para que a CESAL pelo menos mude, para que a população tenha um mínimo de respeito, que é isso que ela merece, é respeito. E população, abra seu olho, por favor, também. Vocês têm um papel muito importante na mudança do nosso Estado. Vocês têm um papel. Né? Parem, isso é para quem faz, parem de vender o voto. Parem de vender o voto e eleger qualquer um. Porque o preço que se paga é caro demais. São crianças morrendo, são famílias sofrendo. É muito caro o preço que se paga para quem vende voto.